Hope, vai entrando aí, lá ele mil vezes. Gostaria já de aproveitar, agora não, né? Deixa a galera entrar pra ser, pô, na frente de todo mundo, né? Hum, Ih, cara. Boa noite a todos vocês. Estamos junto com o professor Leone Maltz, aqui atualizando a lei de execução penal para você, principalmente você que está estudando aí para polícias penais, Polícia Penal do Rio Grande do Norte, edital aberto, lei de execução penal, basicamente todos os pontos ali, né? Mas eu vou só fazer uma introdução importante, né, para alunos que são iniciantes, mas literalmente para alunos que são iniciantes. Só cuidado com normalmente o que é que você lê, tá? É natural que você pense que é só lei de execução penal nua e crua e ponto. Mas quando eu falo algumas leis aqui, são leis que alteram, modificam diretamente a lei de execução penal. Lei 15.438, a lei 15.402, 358, desculpa, e 402 são leis que elas existem de forma autônoma, mas elas alteraram pontualmente dispositivos aí da lei de execução penal. Então, só cuidado para não falar normalmente você fala, né? Como teve um episódio na aula anterior. Ah, não, o professor exagerou, meu irmão. Tem gente que vai dar má fé, mas tem gente que, porra, é arrogante mesmo, né? Não sabe nem o que é que tá falando, começa a falar merda, mas tudo bem. Às vezes não pode ser maldade. Ah, mas por um padrão de comportamento, eu normalmente penso que é, tá? Mas estamos junto. Em resumo, lei de execução penal para você, mas se tiver uma súmula, você tem de saber relacionada, como normalmente eu trabalho as súmulas relacionadas ao. Ah, mas é só LEP, mas cai súmula também, porque a súmula está relacionada à lei de execução penal. Ah, mas e uma jurisprudência? Você é o perito da execução penal, tecnicamente, no contexto policial. Você será um policial penal, então você tem de saber lei de execução penal, relacionando também a jurisprudência, ainda que a banca seja letrista, seja simples, mas ela pode trabalhar súmulas relacionadas à lei de execução penal, como normalmente eu trago aqui para você. Então relaxa o coração. Quem é meu aluno aí, tá aí, entrando, Mentoria CDA, Gabriel, Caldinha, estamos junto, Bruno também, né? Sempre acompanhando a LEP. Eu tenho certeza que a próxima Polícia Penal de Pernambuco ele estará lá também. Pô, tem todos sempre presentes, sempre trabalhando. A Amanda, quando possível, mas sempre comparece ali, pergunta, tira dúvidas. Então é isso que você tem que saber. Meus alunos eles não estão preocupados em relação a um ponto ou outro. Eles já sabem como é que funciona a parada. É tudo atualizado para você, tá? Mas sem delongas, vamos aqui começar a trabalhar a lei de execução penal. Uma boa noite de novo para você. Show! Agora sim, eu queria parabenizar aqui que só nestes últimos 7 dias, uma confirmação de aprovação da mentoria CDA na Polícia Legislativa Federal. O nosso aluno Alex, tamo junto, vamos para cima, parabéns. Aí, de fato, Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados, os concursos mais difíceis da carreira policial, tá? E aqui da mentoria CDA. Agora também quero parabenizar a Isa, que também está focada na Polícia Penal, mas foi aprovada recentemente aí, teve o gostinho. O primeiro gostinho ali foi AMT, né? Também que normalmente está associada a agente de trânsito. Passou aí em nono lugar. Pô, muito feliz com esse feedback de vocês e parabenizar, porra, com muita força. Ó, me arrepiei. Não é uma questão de preferência A ou B, mas é literalmente por você estar junto com essas pessoas, né? O Gabrielzinho, tamo junto, aprovado agora na Polícia Penal de São Paulo. Pô, fiquei muito feliz, de verdade mesmo, né? Vai pro TAF agora, tá ali bem posicionado para entrar aí para a briga e correr para o abraço, lembrando que é São Paulo. E claro, a Maíli, num momento difícil, mas graças a Deus também, né, foi aprovada na Polícia Penal de São Paulo. Os dois que se propuseram aí estudar para a Polícia Penal foram aprovados dentro da mentoria CDA. Então, só essa semana 4 notícias de aprovações aí na mentoria CDA. Tamo junto então? Então hoje eu vou gravar um tema que é muito mais do que fundamental para você aí,
que está focado na Polícia Penal do Rio Grande do Norte, polícias penais do país de maneira geral, Rio Grande do Sul também. Show, tá com o edital aberto e vamos para cima. É falar aqui a respeito da falta grave, tá? E as suas repercussões. Por isso eu vou gravar 2 bloquinhos aqui, pau dentro, pau fora, diretamente, uma teoria para você, beleza? Tamo junto então? Já com a atualização também de 2020. Ah, professor, mas é só LEP, a Lei 15.410. Pô, desculpa. Vamos lá. Porra, tem que ter humildade para aprender. E o senhor tem que ter paciência para ensinar. Mas acredite que eu tenho. Beleza? Tamo junto então? Vamos para cima aqui, vou gravar. Hopi! Fala, meu aluno e minha aluna! Tamo junto com o professor Leandro Maltz aqui para a gente trabalhar faltas graves e as suas repercussões, um dos temas mais frequentes aí na sua prova de polícia penal. É trabalhando aqui, obviamente, a ideia do artigo 49, parágrafo único, né? Que a tentativa e a consumação significa aqui, em tese, uma punição, né? Porra, a consumação em tese aqui, entre aspas, né? Tanto a caracterização da falta grave é tanto pela sua tentativa quanto sua consumação, é a mesma coisa, é trabalhar esses aspectos e também uma importante atualização que é a Lei 15.410 de 2026. Pô, mas no meu edital só cai LEP. Puta que pariu. Meu aluno e minha aluna, acorda pra vida, bate na cara. Bate na cara antes de falar qualquer coisa. Não, para acordar para a vida. Quando eu falo o número da lei, ela está relacionada à lei de execução penal. A lei 15.410 de 2026 inseriu o inciso 9 no artigo 50, falando de uma nova falta grave que eu vou trabalhar aqui com você. Beleza? Então tamo junto. Mas é claro que do jeito que Paizinho gosta, vamos falar aí das faltas, repare, disciplinares. E quando a gente fala das faltas disciplinares, é importante destacar, reforçar, que eu já falei para você, né? Que há de se trabalhar aí as leves, médias e as graves. Nesta aula, vamos focar, sem dúvidas, na falta grave. Só que é importante destacar que, em se tratando dessas faltas, pune-se, apesar de já ter falado, tanto a ideia no contexto da tentativa, também com a consumada. Então, a tentativa, ela é punida com a sanção correspondente à falta consumada. Então, se a falta consumada com a sanção correspondente fosse, por exemplo, a suspensão de direitos, né? Nesse caso aí, até 30 dias, porque é não superior ao prazo de 30 dias, ou isolamento na própria cela, nesse caso, a tentativa dessa falta também seria a sanção nesse contexto aqui, beleza? Então, pune-se aqui a tentativa com a sanção correspondente à consumada, beleza? Show de bola. Artigo 49, parágrafo único. Professor, a sanção será a mesma, mas a dosimetria pode ser diferente, né? Claro, sem dúvidas. Neste caso, aí é o momento de um contexto administrativo. Então, o que é que você tem de considerar aqui? Não há aquela redução da pena disciplinar para uma tentativa, como acontece lá no direito penal do artigo 14, parágrafo único do Código Penal. A consequência prática aqui é o seguinte: se houver uma instigação a um movimento subversivo à ordem, que não chega de fato a ser uma configuração consumada da falta grave, vai ser falta grave do mesmo jeito e haverá uma sanção aqui dentro desse contexto. Existe a ideia do fugir. Pô, fugir configura falta grave, mas tentar fugir e ser impedido também configura uma falta grave com a sanção disciplinar ali, como se fosse no contexto de uma consumada. É só para você entender. E aí a banca usa a ideia aqui dizendo que não se pune a tentativa, no caso, de uma sanção disciplinar. Lembrando, só neste caso, que aqui estamos falando de aspectos administrativos que há repercussões, vou tratar melhor, tá? Há situações, faltas graves. Quando se fala das faltas graves, é o que necessariamente eu vou trabalhar aqui com você. Existem consequências
consequências, repare, dentro do contexto do processo de execução. Beleza? Tamo junto então? Neste primeiro momento, é isso que você tem de ficar muito ligado. E aí, em se tratando das faltas graves, destaque fundamental que há de se trabalhar o quê? Um rol taxativo. Isto é, não dá para inventar de forma interpretativa, criar aqui uma falta grave. Temos de trabalhar, por exemplo, o artigo 50 para os condenados à pena privativa de liberdade, porque isso de fato é fundamental de a gente entender, né, que comete falta grave no artigo 50 o condenado à pena privativa de liberdade e o 51 são os condenados à pena restritiva de direitos. Já peguei um pedacinho para você, numa pegadinha que a banca pode empurrar, mas claro, pode empurrar para quem não está assistindo essa aula. Essa aula, olha a regência, gostou? Tranquilo. Mas aí eu trabalho com você, nesse caso, que é um rol taxativo, beleza? Show de bola. Repare que primeiro eu vou trabalhar aqui a ideia da prática. Olha só. Praticar fato definido como o quê? Como crime doloso, beleza? Crime doloso. Atenção especial, repare agora, porque essa ideia aqui é dentro do contexto da Lei de Execução Penal, que não está tecnicamente dentro do artigo 50, inciso 1º, mas a gente trabalha, por exemplo, combinando com o artigo 52, que praticado fato definido como crime doloso que ocasione subversão à ordem ou disciplina da segurança do estabelecimento, por exemplo, da sociedade, constitui falta grave e, claro, acarreta no RDD. Então, considera falta grave a prática de fato definido como crime doloso. E aqui, repare, a gente extrai da ideia do artigo 52 da Lei de Execução Penal. Aí, meu aluno e minha aluna, pô, só cai LEP. Tudo bem, meu querido, tudo bem. Então não fica aqui não, vai para outro lugar. Só cai LEP, mas entenda que não se exige, repare, não se exige o quê? O trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Professor, então, nesse caso, o trânsito em julgado, pô, não era só LEP? Tá falando de trânsito? Não, aqui é uma parada do seguinte, é a ideia da tal sentença irrecorrível, daquela na qual não cabe mais recurso aqui, beleza? Show de bola. Então, nesse caso, eu trabalho inicialmente esse fato definido como crime já numa parte diferente para você. No entanto, eu vou começar, pô, minha canetinha de vez em quando, que ela é original. Mas beleza, eu vou começar a colocar agora em relação a determinados indivíduos. Quando eu falo de falta grave, agora eu vou falar do condenado à pena privativa de liberdade, que a gente trabalha o artigo 50 da Lei de Execução Penal. Então, comete falta grave, por exemplo, o indivíduo que incita ou participa de movimento subversivo à ordem. É o artigo 50, inciso 1º da Lei de Execução Penal. Então, coloca aí como primeiro contexto, incitar ou participar. De que, professor? De movimento subversivo, né? A ordem. É trabalhar aquela ideia de descaralhar o contexto, da bagunça, beleza? Então, seja na incitação, seja na participação, nesse caso desse movimento subversivo, sem dúvidas constitui falta grave, tá? Então, estimular aqui pode ser um contexto, provocar outros presos à prática de atos de subversão à ordem, pode tomar parte, né, colaborar com esse movimento que já está em curso. Então, de fato, também aqui constitui em tese essa falta grave. Beleza? Show de bola, então. Subversão. Show. Meu aluno, cuidado, porque falta grave é um tema que vai cair para você. E aí, eu trabalho também as repercussões dentro do contexto, tá certo? Da falta grave, que também, combinado com isso, é o que mais cai. Normalmente, quais são as pegadinhas aqui? A banca vai afirmar que impede posterior persecução penal. Cuidado, uma coisa é o contexto aqui da falta grave dentro da execução penal,
Outra coisa é, se constituir um crime de motim, vai responder pelo crime de motim também, beleza? Tamo junto até aí? Tá tranquilo. Aí agora, a gente trabalha aqui a ideia da fuga. Fugir, professor, constitui falta grave aqui? Também constitui falta grave. Artigo 50, inciso 2º da Lei de Execução Penal. Então, cuidado fundamentalmente com esse aspecto aqui. Existem jurisprudências, decisões relacionadas à fuga, né? Falando do retorno espontâneo do foragido 3 dias após da fuga, em se tratando desse contexto. Pô, pode constituir aí falta grave, sim ou não? A ideia do fugir já constitui falta grave. Existe, claro, um posicionamento aqui em se tratando do STJ, falando da ausência de um ato disciplinar, mas para esse ponto a gente não vai levar. Você vai levar o seguinte, meu irmão, se ele fugiu, constitui falta grave. Esse nível de aprofundamento é só para falar de defensoria pública e aí a gente não traz esse contexto, tá? Agora, o que é importante de a gente entender, recentemente, 2019 mais ou menos, o STJ decidiu que a falta grave aqui, no contexto da fuga, tem uma natureza, é claro, de natureza permanente. Esse ato de indisciplina, ele se prolonga no tempo, né, até a recaptura desse condenado. Então, o marco inicial da prescrição dessa apuração da falta grave, que traz uma interpretação do Código Penal de 3 anos, em caso de fuga, é o dia da recaptura. Isso é um contexto além, mas é importante que você saiba, estou nem escrevendo. Mas a prescrição aqui em tese, faltas graves, por exemplo, é trabalhar o contexto de 3 anos. O menor prazo dentro do Código Penal. Aí é interpretativo, beleza? Show de bola. Então, o marco inicial, professor, se a banca quiser tocar o zaralho, marco inicial é da recaptura do foragido, tá? Considerando esse contexto aqui para fins de prescrição. Beleza? Show. Posso continuar? Deve, professor. Então, show. Mesmo que o indivíduo tente fugir aqui, mas não consiga, vai constituir falta grave aqui. E aí a pegadinha da banca. Dizer que, por exemplo, não constituirá falta grave. Cuidado. Aí a gente continua aqui para o inciso 3º. O inciso 3º, por sua vez, vai constituir falta grave se esse indivíduo ele possui indevidamente instrumentos capazes de ofender a integridade física de outra pessoa. Então aqui, ó, a ideia da posse em se tratando de quê? De instrumentos. Esse instrumento aqui, ele traz consigo uma ideia da capacidade de quê? De ofender. Beleza? A integridade. Professor, ele não usou. Tudo bem, mas ele o quê? Possuiu. É o núcleo do tipo aqui, em se tratando dessa falta grave, no inciso 3º. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender essa integridade, beleza? Então, ao reconhecimento da falta grave aqui, dispensa da realização da perícia no objeto sobre a sua potencialidade lesiva ou não. Por quê? Porque a ideia desse contexto do inciso 3º é a posse desse instrumento, tá? Então, o STJ já decidiu que o quê? O reconhecimento da falta grave dispensa a realização, ou seja, está desconsiderando a realização da perícia. Não precisa de perícia para a constituição da falta grave. Isso aqui é importante, tá? Não precisa de quê? Não precisa de perícia. Beleza? Isso aqui é importante. Eu estou trabalhando com você porque a gente não trabalha só para um concurso, a gente trabalha focado na polícia penal. E se também cair para você a lei de execução penal, na polícia civil, que é possível também, beleza? Então não exige necessariamente aqui a utilização, mas a posse, tá? Não exige a perícia necessariamente para comprovar a capacidade lesiva, e isso aqui é importante. Cuidado! Qualquer instrumento que seja capaz de ofender a integridade física. Não se limita a uma arma, pode ser o quê? Objetos pérfuro-cortantes, contundentes, de forma artesanais. Então, isso aqui é importante, tá? E aí, das mais diversas aplicações que você pode entender aqui. Tranquilo até aí? Show de bola? Vamos agora para o contexto do tal provocar, e eu vou colocar em vermelho,
tá certo? Essa ideia do inciso 4º é provocar acidente de trabalho. Então, essa provocação, a gente vai trabalhar alguns pontos aqui que, em tese, tem de se levar em consideração o quê? O dolo do indivíduo, tá? O cuidado, pelo menos em tese. Mas eu acredito muito que a banca não vai... Tem discussão doutrinária? Tem. Mas a ideia é o provocar acidente de trabalho. Vamos aqui no provocar acidente de quê? De trabalho. Beleza? Tamo junto. Vamos lá. Entrei na ideia do dolo, mas esquece, só para você não ficar viajando na maionese. Depois a gente, de fato, briga a respeito disso, tá? E o outro contexto, que é o descumprimento no regime aberto das condições impostas. Lembra lá que a gente vai trabalhar a partir do 118, os demais consecutivos, falando ali do tal regime aberto, das condições? Então, o descumprimento das condições impostas para o regime aberto constitui falta grave. Beleza? Então, descumprir condições, aqui em se tratando condições impostas para o regime aberto. E é claro que eu primeiro estou listando aqui as faltas graves que de fato vai cair para você e que é importante a gente fazer essa discussão, sem dúvidas. Então, quando a gente fala lá do 118, né, normalmente vai falar, na verdade, dando continuidade à regressão de regime e tal, mas o 113 e o 114.15 vai trabalhar essa ideia do condenado no regime aberto. Pressupõe o quê? A aceitação de um programa. E o juiz, ele vai impor determinadas condições, mas o 115 vai falar de condições que podem ser impostas. Então, algumas de fato são obrigatórias e outras não são. Por exemplo, nas do 115, tá? A doutrina, voltando aqui a respeito do tal provocar acidente, que primeiro eu não queria que você entrasse nesse contexto, mas eu vou entrar agora. A doutrina, por exemplo, o grande professor Renato Brasileiro, entende que o verbo provocar pressupõe o elemento subjetivo doloso, tá? Então, isso é o posicionamento do grande professor e doutrinador Renato Brasileiro. Provocação culposa de acidente em tese não causaria essa falta grave. É um posicionamento doutrinário que a gente tem. No caso do descumprimento, aí é aplicável apenas a quem está o quê? No regime aberto. Por quê? Porque nessa situação aqui é taxativa e há de se falar na previsão legal. Lembrando, até porque a ideia das faltas graves aqui existem para que haja necessariamente um contexto de disciplina, né, de frear essa ideia, e também repercussões no âmbito da execução penal. Beleza? Então, neste primeiro momento, eu trabalhei 6 faltas graves, né? Comecei com o artigo 52, falando ali que constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso, e essa prática de fato definido como crime doloso, quando ocasiona subversão à ordem ou à disciplina do presídio de forma combinada, vai para o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, que está atualizadíssimo aqui para você, 2026, beleza? Então, depois falamos aqui da incitação ou participação de movimento subversivo, trabalhando aí as suas combinações, porque isso também é fundamental. Tanto a tentativa aqui, tanto a forma consumada são punidas aqui, considerando uma sanção disciplinar correspondente à falta grave. Beleza, professor? Quais são as que mais caem? Pô, um cuidado fundamental, que o maior de todos é você só ficar ligado nesse contexto aqui. Ó, tá aparecendo aí para você? Condenados à pena privativa de liberdade. E uma banca letrista, por mais juniores que sejam, né, trabalham a literalidade, tá? Então, em um resumo aqui, o artigo 49, parágrafo único, tentativa de falta grave é igual a punida com a falta consumada, é diferente do direito penal, né, que tem o artigo 14.2, inciso 1º vai falar lá do artigo 50 da incitação, instigar outras pessoas ou participar, tomar parte dessa parada, desse movimento subversivo à ordem. O contexto aqui do inciso 2º, que é a fuga, então tentar fugir também estará respondendo aí em uma falta grave. E entenda tudo isso, porque a próxima aula eu falo das repercussões da falta grave.
pontos fundamentais que caem na sua... É aposta da minha mãe com qualquer um, pode marcar que vai ficar aberto. Meu irmão, o negócio é o seguinte, vai cair na sua prova uma questão falando de falta grave, repercussões aí dessa falta grave. Beleza? Tamo junto então, tá tranquilo. E o inciso terceiro, né, de instrumento lesivo. Guarde o termo instrumento lesivo, fundamental. O quarto, a provocar acidente de trabalho. E o quinto, na ideia de desrespeitar, descumprir as condições impostas para quem está o quê? Em regime aberto. Beleza? Tamo junto então, meu aluno. Minha aluna, para não ficar muito extensa uma aula para você, tudo muito bem fragmentado e definida, dentro da plataforma, aqui é Córtex do Aprovado. Tamo junto, vamos para cima e o quadrinho digital vai ficar disponível aí para você. Beleza? Tamo junto então, show! Vamos para cima, professor e mentor Leone Maltz, empurrando o palito na banca. Show, meu aluno e minha aluna, gostou? Aí, professor, cadê a atualização? É só LEP, professor. Meteu jurisprudência no meio, cara. Mas já bastou o Brasil ontem, quase que mata papai, de coração, tá? Papai nem ataque, professor. Você gosta de Copa? Meu aluno e minha aluna, eu perdi a Copa 2018. Ah, isso é resiliência. Eu sou apaixonado por Copa do Mundo, tá? Assisto basicamente a quase todos os jogos. Eu só não assisto a todos porque eu tenho de eu tenho de trabalhar, eu tenho minhas crias, né? Pô, tem uns alunos da mentoria ali, ó, para analisar. Tem de ouvir ali quem tá com problema, quem não tá, ouvir também, ler as aprovações, mas é isso, tá? Tamo junto, olha aí, legal. Meu irmão, a ideia é a seguinte, para de viajar na maionese, foco no que controla e ponto. Beleza? Então, me arrepiei. O que é que você controla? Trabalha aí a lei de execução penal associada às súmulas, à jurisprudência. Para de ouvir facilidades na internet e eu vou parar fielmente, cada vez mais me policiando em criticar, em falar sobre críticas. Mas eu não estou criticando ninguém, tá? Eu estou só te alertando no seguinte, seja relacionado a mim também quando eu falo, cara, para de dar ouvido a qualquer coisa, faz um filtro mental para realidade ou não. Você tem de trabalhar o contexto da lei de execução penal. Atualizado lei 15.410/2026. Porra, professor tá exagerando. Caralho, você tá na LEP, lindinho. Se você não tá lendo, tem algum problema. Meu irmão, não é possível que você não percebe que aqui é tudo atualizado. Claro, professor, mas no YouTube aqui tem aulas que são anteriores à lei. É óbvio, porque quando eu gravei estava atualizada. Aí, você sabe, né? O populismo penal não gosta de professor. Aí vai atualizando. Beleza? Mas sem conversa fiada? Mas já fiada. já conversando? Beleza? Vamos lá. Deixa eu só abrir mais um aqui. Tamo com tudo, papai. É atualizado? Porra, vou até olhar aqui também, só para ver se sai alguma atualização, né? Agora é assim, porra, você tá dando aula, tá de boa, daqui a pouco, ó, saiu uma lei. Saiu uma lei 15.000, tá de boa, tá de boa. Show, tá novo, beleza? Tem a 407 aqui também. Falei para você, tudo atualizado também. RDD já está atualizado também no curso Dominando a Execução Penal. Inclusive, tá? Para você que é de fora, não é da mentoria, porque quem é da mentoria tem acesso a todas as minhas aulas atualizadas, sem aquele contexto de aulas longas, tá certo? Tudo muito bem estruturado, com todo respeito e humildade. Os alunos estão aí, eles sabem, tá? Eu não preciso ficar gritando o tempo todo ali aos quatro ventos sobre a mentoria. Os alunos, por si só, eles participam lá do Instagram, fazem questão e eu nem peço nada, tá? E eu fico muito feliz com isso. Tamo junto. Vamos para cima. Beleza? Então, para você que quer de fato estudar a lei de execução penal para polícias penais, focado na Polícia Penal do Rio Grande do Norte, Polícia Penal da Paraíba, do Pernambuco, de maneira geral, vem para o curso Dominando a Execução Penal. Se você não tiver condições ainda de entrar na mentoria CDA, aprovados aí na Polícia Federal, Legislativa Federal, Polícias Penais, São Paulo, tamo junto, Gabrielzinho, vamos para cima, Maíli também, forte abraço, né? Mas estamos junto aí.
Polícia Penal de Minas Gerais, do Espírito Santo, IASES também, né? Então, tamo junto. Vamos lá, senão a gente não dá aula. Beleza? Vamos agora para a parte 2, falar das faltas, terminar as faltas graves e é uma atualização fundamental aí, tá certo? E falar das faltas graves relacionadas ao indivíduo condenado por uma pena restritiva de direitos. Beleza? Tamo junto então? Vamos aqui para mim? Então, beleza. Vamos lá. Hopi! Fala, meu aluno e minha aluna, tamo junto com o professor Leone Malto, dando continuidade aqui, faltas graves e suas repercussões, a parte 2, para começar a digerir melhor. É o contexto da neurociência do aprendizado do comportamento. Sem falarzinha bonita, é falar o seguinte, fragmentar o conteúdo para você digerir melhor. Não fica batendo 3 horas direto não, meu aluno e minha aluna. Fragmenta, aprende a fragmentar. Então, assim como estou fragmentando essa aula para ficar melhor para você, fragmente o seu estudo. Então, a gente falou aí de 6 faltas graves, né? Iniciando com o artigo 52, prática de fato definido como crime doloso, tranquilo, tá favorável. E entramos no artigo 50. Ponto fundamental que você tem de entender. O 50 fala da falta grave quando praticado aqui o quê? O condenado à pena privativa de liberdade. Numa banca letrista, isso aqui é fundamental. Por quê? Porque ela começa a falar, por exemplo, em se tratando do indivíduo, da restritiva de direitos. E pena restritiva de direitos para falta grave está no artigo 51 do Código, da Lei de Execução Penal. Dando continuidade, vamos trabalhar aqui a inobservância, né? Inobservância, tá certo? Ou seja, inobservância aqui em se tratando dos deveres previstos lá no artigo 39, especificamente o inciso 2º e o inciso 5º. Calma que eu vou trabalhar para você. Mas essa inobservância a determinados deveres, entenda, são deveres específicos. Considerando aqui, condenado à pena privativa de liberdade. Beleza? Então, show. Inobservância de deveres. Em se tratando desses deveres, em vermelho, lá no artigo 39. Veja que legal a relação que a gente faz. Tem conversa fiada não, porque se eu comecei a saber disso, porra, eu estudo antes de vir para cá, né? E eu também estudei para ser aprovado, por exemplo, na Polícia Penal de Pernambuco. Então, o estudo repetitivo, programado, regular, faz com que o seu cérebro abra. Agora, se você parar para conversar comigo, você vai ver que eu sou burro, beleza? Então, lá no 39, vai falar já que é o inciso 2º, né? Inciso 2º e 5º, lá no 39, deixe-me só, eu tenho um toque. Não tem como passar sem sequela, tá? Lá no 39, inciso 2º, é o dever de obediência ao servidor e o respeito a qualquer pessoa com quem se deva ir relações. E o inciso 5º do 39 é o dever do trabalho para o condenado à pena privativa de liberdade. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Beleza? Então, o primeiro ponto aqui é a obediência. Obediência a quem? Ao servidor ali relacionado, claro, ao agente público, né, trabalhando ali no contexto, e o respeito a qualquer pessoa. Beleza? Respeito, beleza, vou trabalhar aqui, obediência, respeito ao quê? A qualquer pessoa. E qual é o outro contexto, professor? Aqui o dever de execução do trabalho. Então, deixar de observar aqui esse dever do trabalho constitui falta grave. Por isso que se fala muito da recusa ao trabalho. Recusa ao trabalho, condenado à pena privativa de liberdade, falta grave. Vem daqui da combinação do artigo 50, inciso 6º, e relacionando o 39, inciso 5º aí. Tanto trabalho quanto tarefas e ordens recebidas, tá? Execução de quê? Do tal trabalho, show, tarefas, ou até mesmo ordens recebidas. Quanto a ordens, porra, há uma relação aqui com essa obediência, mas essa redundância ela é fundamental. Então, há uma falta grave aqui por violações de deveres específicos também. Tranquilo até aí? Outro destaque importante, tá?
a inobservância quanto ao perímetro estabelecido para monitoramento eletrônico, o Wi-Fi, o roteador na perna ali, né, o Ben 10, o Power Ranger, configura também a falta disciplinar de natureza grave, considerando esse artigo 50, inciso 6º, tá? E aí, relacionando o 39, inciso 5º. Então, daqui que eu puxo a ideia interpretativa, cadê? Ó, a ideia interpretativa, esse dever aqui, eu vou colocar como inciso 6º para ficar mais fácil. A desobediência aqui, tá certo? A desobediência ao que, professor? Ao perímetro do que? Do monitoramento eletrônico, vulgo mofador, beleza? Mofador. Ou pode ser aí o tal Ben 10. Só não pergunta qual alienígena esse indivíduo é, tá? Então, perceba que, apesar de não estar no artigo 50 especificamente, a inobservância desse perímetro constitui falta grave, beleza? Considerando esse aspecto. Outro destaque importante, a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente também configura falta disciplinar de natureza grave. Dentro desse mesmo contexto, eu posso colocar aqui, repare, para a gente associar, veja como o estudo é muito mais gostoso e fluido quando é completo, beleza? Então aqui, ó, tem um toque, sem bateria, beleza? Também vai relacionar aqui, sem bateria suficiente. Pô, professor, mas a bateria acabou, meu aluno. Você não deixa nem seu celular descarregar. Tá me chamando de preso? Vamos parar para pensar. Você é concurseiro, certo? Mas de verdade, é CDA? Beleza, show. Claro, você vive e tal. Mas se você parar para analisar, o tal concurseira de fato mesmo, tá no período de execução penal. Só que para prova, regime fechado, semiaberto, aberto, vai depender do nível de comprometimento que você tá, beleza? Então, show. Vamos trabalhar aqui. Falou dessa inobservância desses deveres específicos, tarefas, ordens de maneira geral, trabalho, falta grave. Então, nesse sentido, repare, falando aqui desobediência ao perímetro, do monitoramento eletrônico, show, falta grave. Falando da utilização de tornozeleira sem bateria suficiente, falta grave. Ica! Falta grave. Beleza? Show! Outro destaque importante. Curso de soldador aqui não dá. Rompimento de tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave, considerando aí o artigo 50, inciso 6º, combinado com o dispositivo do monitoramento eletrônico que está no seu edital 146C da Lei de Execução Penal. Então, sem bateria suficiente, que nem minha canetinha aqui, não, está carregada. Aqui também o rompimento, isto é, SENAI, rompimento da tornozeleira, show, tornozeleira, é falta grave também. Beleza? Para de chorar, não tem conversa não. Aqui eu tô com vocês, não tô pro lado de qualquer que seja não, tô só para você aprender melhor. Beleza? Então, para fechar esse primeiro ponto que é mais fundamental, você viu como é robusto, né? Mas está tudo dentro da LEP, tá? Então, inciso sexto, remete a deveres que estão no artigo 39, que também já estão gravados para você. Uma aplicação aqui é falar em se tratando dessas situações específicas, principalmente quando se fala das situações pacificadas pelo STJ. Mas é LEP, é LEP, menino. Ih, menino, LEP. Ah, para. Tudo que está aqui para você é lei de execução penal. Então, pô, para de achar que vai só ler a letrinha da lei. É o mais fundamental. Mas para você quer ser aprovado de verdade, não quer cair em surpresas não? Então tudo bem, vem com o pai. Vamos lá, vou continuar. Show? Aqui uma outra falta grave para a gente mudar aí. Aqui é o inciso 6º, aqui a gente vai para o 7º, que vai falar de aparelhos de comunicação, tá? É a posse, utilização ou fornecimento. Então, possuir, fornecer ou
utilizar. E aí, a gente fala de maneira geral, repare, aparelho de quê? De comunicação, O que é que entende aqui o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa comunicação? Seja ela intramuros, seja ela extramuros, tá? Se tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou até extramuros também, vai constituir falta grave. Agora, o que é que você tem de entender? Aparelho eletrônico, eu vou falar aqui, celular é o que você mais conhece, tá? Mas, ó, rádio, porra, tá na cara. Show, similar. Professor, aqui tudo bem, mas fala daquilo que normalmente cai. Aí você deu a letra, foi a letra que você deu para mim. O STF, em consonância com o STJ também, o chip de celular faz parte, em tese, da compostura operacional do telefone celular e não é um mero acessório. Esse foi o entendimento. Então, é um componente que forma um todo operacional indivisível do aparelho. Então, o tal do chip, repare, posse do chip aqui constitui falta grave, beleza? Isso é decisão jurisprudencial consolidada e pacificada. Tranquilo até aí? Lembrando, vai configurar aqui também não apenas a posse do aparelho celular, mas também dos seus componentes, tá? Isso foi o STJ reiterando. Então, chip aqui, celular, componentes, né? Componentes, está saindo aí, mas no caderninho vai. Componentes, tá? No caderninho que vai para o seu curso, para a aula, vai sair completo aqui. Componentes, nesses componentes, importante destacar que houve bastante discussão aí a respeito da posse de fones de ouvidos no interior do presídio, do estabelecimento prisional. Configura falta grave, professor? Sim, o STJ em 2018, 2019 decidiu que a conduta é formal e materialmente típica, apesar das discussões que houve, tá? Então aqui, deixe-me dar 2 toques de novo. Ó, a ideia do fone de ouvido também constitui aqui falta grave. Isso tudo aqui é STF/STJ. Eu vou sempre dar completão para ele. Para você. Show de bola então? Tamo junto. Só cuidado para você não cair naquela pegadinha e que pode falar para você: "Ah, professor, chip é fato atípico". Cuidado, uma coisa é o aspecto de falta grave que se mantém, outra coisa é o contexto penal, é outra história. Ah, então é isso que o STJ falou quando se tratou do ingresso de chip por uma pessoa. É uma conduta atípica no aspecto penal, mas dentro do contexto da execução penal é falta grave sim, pai. Não deixou de ser não. Beleza? Outro destaque importante, a apreensão de qualquer artefato que viabilize a comunicação com outros presos no ambiente externo, ainda que de forma isolada, vai configurar aqui essa falta disciplinar de natureza grave, tá? Então essa é a circunstância mais robusta que a gente encontra aqui. Tranquilo até aí? Tamo junto? Vamos para cima então? Legal. Eu vou dar continuidade aqui, de fato, ao que interessa para você. Vamos lá. Outro destaque importante que a gente trabalha aqui, ó, em se tratando da recusa ao quê? Ao exame de identificação do perfil genético, tá? Vulgo DNA 2025 também, lá no artigo 9º, que está todo atualizado aí para você, tá certo? Então, recusar-se a submeter ao procedimento de identificação do perfil genético constitui falta grave. Só cuidado, porque quando o quê? Quando obrigatório, beleza? E em 2025, eu não sei se você sabe, mas se tiver aqui tá atualizado, obrigatório é o quê? Ao condenado
ao condenado a pena privativa de liberdade. Olha só a amplitude agora que deu. A pena de reclusão. Beleza? Então não traz mais um rol específico de determinados crimes, e sim o quê? Pena de reclusão. Condenado a pena privativa de liberdade, reclusão aqui, joga para cima, é obrigatória aqui a identificação do perfil genético, é claro, meio adequado e indolor. Diversas reformulações, remeto você à aula específica 2020, dezembro de 2025, mas que já está na plataforma para você. Beleza? Show de bola então. Para a gente matar agora, tudo isso foi para falar aqui da lei 15.410 de 2026. Professor, mas só cai a LEP. Fiquei com isso na cabeça. Meu aluno e minha aluna, vamos lá. Essa lei aqui, ela incluiu, em se tratando da LEP aqui, o artigo 50, tá certo? Salvo engano, foi o inciso A, o inciso 9A, não, desculpa, o artigo 9A vai falar da identificação do perfil genético. Quando a gente vai para o 50, a gente fala do inciso 8º. Então, introduziu aqui o inciso 9º, tá? Inciso 9º é um IX. Vou falar melhor. Eu que tenho uma memória boa fotográfica. Eu saio catando as posições, acredite, parece loucura, mas é verdade, da página onde eu normalmente leio, que eu normalmente uso o mesmo livro, né? Ou uma vez ou outra, eu uso 2, 3, no máximo 2, 3 ali só para fazer algumas comparações. Mas o que é que você tem de entender aqui? Em se tratando dessa atualização do artigo 50, inciso 9º, que é fundamental, tá? É a aproximação da residência ou do local de trabalho, vítima ou seus familiares. Mais uma vez, relacionando a possibilidade de uma violência vicária aqui. Então, a aproximação aqui, aproximar-se, beleza? De local, olha só, residência, tá? Residência ou o quê? Ou local de trabalho. Show de quem, professor? Tanto agora do aspecto da vítima, quanto também os seus familiares. Calma, pai. Tem mais, professor? Tem. E esse inciso 9 é o que você tem que ter cuidado fundamental. Por quê? Essa ideia do inciso 9 aqui, ela vai especificamente ao indivíduo que está em cumprimento de uma pena em regime aberto ou semiaberto, beleza? Neste contexto de pena. Então, quem está olha só, no regime, quem está em regime aberto, beleza? Falei de fechado? Não. Ou semi-aberto. Professor, tem outra possibilidade? Sim, se essa pessoa, apesar de não estar no regime aberto ou semiaberto, estiver em gozo de quê? De benefício. E qual é esse benefício, professor? Porra, se é a aproximação da residência ou do local de trabalho da vítima ou de seus familiares, esse gozo do benefício é qualquer benefício que autorize a saída do estabelecimento penal. Beleza? Então, gozo de benefício de saída do estabelecimento penal. Qualquer benefício que ele tenha de sair. Falei que foi só saída temporária? Não. Falei aqui, por exemplo, que é só permissão de saída? Não. Falei o quê? Show. Qualquer benefício aqui que autorize a saída do estabelecimento prisional. Uma vez estabelecidas o quê? As medidas protetivas lá do artigo 22 da Lei Maria da Penha, né? Nos casos de condenação, o indivíduo aí por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então veja, o que é que eu quero que você entenda? Aqui, ó, deixa eu só que toda vez fica apagando. Ó, além disso aqui, esse contexto, há medidas protetivas do artigo 22, inciso 2º mais 3º da Lei Maria da Penha.
Professor, ei, cara, pensei que tava para mim. Ó, agora tá. Tava escrevendo isso aqui para você, tá? Então, show, tá aparecendo para você. Então, entenda, o que eu estava de cabeça baixa escrevendo? Isso aqui tem também esse requisito, né? No contexto do quê? Nos casos aqui, melhor, estabelecidas as medidas protetivas de urgência especificamente, né? O inciso 2º e o inciso 3º do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Mas tem um contexto também que tem de preencher. Calma, são muitas informações, mas vai fazer sentido na sua cabeça. Nos casos de indivíduo de condenação por crime de violência doméstica e familiar. Beleza? Mas o quê? Ó, casos de condenação de crimes que relacione o quê? A violência doméstica e familiar. Contra quem? Contra a mulher. Beleza? Então, tamo junto e agora sim eu posso trabalhar pontualmente cada situação para você. Então, são requisitos que devem estar preenchidos aqui. Primeiro ponto, aproximar da residência ou do local de trabalho. Tudo bem. Primeiro ponto, show. De quem, professor? Da vítima ou de seus familiares. Beleza, vai somando. No contexto aqui, o indivíduo ele está em regime aberto, no semiaberto ou em gozo de saída, ou melhor, em gozo de qualquer benefício que autorize a sua saída. Tudo bem. Porque houve um estabelecimento aqui de medidas protetivas específicas lá do artigo 22, inciso 2º e 3º, afastamento. Beleza. Contexto agora para a gente fechar. Nos casos de condenação por crime de violência doméstica e familiar. Então, esses elementos, eles têm de estar preenchidos de forma cumulativa. Pode ser um ou outro, viu? Que eu fui formando aqui. Por exemplo, aproximou da residência. Legal. Do familiar. Show. Estava em regime aberto, semiaberto ou gozo de benefício da saída? Show. Beleza. Destaque importante. Medida protetiva. Legal. Condenação de crime de violência doméstica familiar contra a mulher? Show. Lembrando que não existe um crime específico de violência doméstica e familiar. Só pode ser essa pegadinha que você pode encontrar. Mas quais são os crimes aqui que você tem de entender? Crimes que estejam dentro do contexto de uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza? Então, espero que eu tenha sido claro aqui para você. Show, tranquilo, legal. Esse aqui, ó, regime aberto beleza? O entra nessa parte aqui. Aí depois, saída do estabelecimento, condena, aí mais um aqui, show, isso vai um mais. Vítimas, residência, um ou entra aqui também. Ó, residência ou entra um ou aqui também, beleza? Tudo para você identificar que pode ser uma coisa ou outra, mas que há sua soma aqui também com outras circunstâncias. Mas toda a aula ela foi construída literalmente se baseando aqui na atualização para você, Lei 15.410 de 2026. Beleza? Então é isso que você tem que entender. Trabalhamos aí, começamos com o reconhecimento da falta grave em decorrência de um cometimento de fato definido como crime doloso e fechamos aqui com a atualização fundamental para você. Aí agora, para fechar com o 10 olímpico, eu trago aí em se tratando das penas restritivas de direitos. Lembra lá? Eu falei do condenado à pena privativa de liberdade, agora os condenados à pena restritiva de direitos, artigo 51 da Lei de Execução Penal. Então, show de bola, tamo junto e vamos para cima. Legal, vem que tem, já para trabalhar primeiro o inciso aqui. O inciso primeiro vai falar do descumprimento de restrições impostas. Tranquilo, descumprir restrições, beleza. Esse descumprimento, apesar de eu não colocar aqui, entenda que é de forma o quê? Perfeito, injustificada. Tudo bem. Outro destaque importante, retardar injustificadamente também o cumprimento da obrigação imposta, tá? Então,
tardar o quê? Obrigação, o cumprimento, vou colocar aqui, ó, o cumprimento de obrigações impostas. Esse asterisco aqui que eu estou colocando é de forma o quê? Injustificadamente. Beleza? Isso aqui é importante. E para a gente fechar, o inciso 3º vai falar também da inobservância daqueles deveres, né? Do inciso 2º e do inciso 5º, em se tratando do artigo 39. Obediência ao servidor, respeito a qualquer pessoa que deva se relacionar, execução do trabalho, tarefas e ordens, o mesmo rol do artigo 50, inciso 6º, tá? Mas inobservância do quê? Dos deveres. Esses deveres são os mesmos que a gente falou lá do artigo 39, inciso 2º mais inciso 5º. É a mesma coisa, tá? Então, para se falar das faltas graves aos condenados por uma pena restritiva de direitos, a gente trabalha o artigo 51, tá? Para fechar, a prescrição de faltas disciplinares aqui a gente já trabalhou, né? Que a LEP é omissa, mas a gente fez uma relação do prazo de 3 anos. Isso só vai cair para você se de fato for uma parada assim, pô, a banca tá com raiva, ela quer pegar todo mundo. Agora, vamos matar aqui de fato? Show! O que é que você tem de ficar ligado em se tratando das repercussões? Isso aqui, meu aluno e minha aluna, dentro da sua prova, é o que mais tem relação aí da falta grave. Quando a gente fala da falta grave, né? A gente trabalha aqui, por exemplo, o tal isolamento, beleza? A gente fala de suspensão de direitos, ou pode-se falar também do que? Do RDD, beleza? Lembrando que em se tratando de suspensão de direitos, houve uma reformulação, né, em 2024, mas está tudo gravado aí para você. Isso aqui são repercussões. Essa falta grave tem de haver, pelo menos em tese, conhecimento aí, ciência ao juízo da execução, ao juiz. Por quê? Porque quando o juiz tiver ciência disso, ele tem de trabalhar aqui e mexer no seu processo de execução. Por quê? A prática de falta grave, olha só, pode acarretar aqui a perda de até 1/3, beleza? Até 1/3 do que? Dos dias já remidos. Ou seja, a falta grave mexe negativamente com a remissão de pena. O caboclo aí estudou, trabalhou, leu, foi pro coral, tocou o zaralho. Um monte de dias aí remidos em relação à sua pena. É claro que é contado para todos os efeitos, mas ele praticou uma falta grave. A perda aqui é de, não é do total, a banca vai falar total, tá? A perda aqui é de até 1/3. Professor, outra repercussão aí da falta grave. Essa aqui é uma das que mais caem, tá? A falta grave, repare, o termo fundamental interrompe o prazo já cumprido. Para fins de quê? De progressão de regime, beleza? Para fins de progressão, porra, às vezes sai grego, progressão de regime. Isso aqui, meu aluno e minha aluna, você tem de ir sabendo de verdade. Show! Antes era uma súmula do STJ, mas hoje é um dispositivo legal do artigo 112, parágrafo 6º, tá? Falou em falta grave, interrompe o prazo para fins de progressão do regime. Num bom português, para quem não é do direito, ó, interromper no direito, entenda como reiniciar, beleza? Então, interromper é reiniciar. Quando eu falo que interrompe um prazo, eu estou falando que aquele prazo que o indivíduo já tinha cumprido, ele é reiniciado, ou seja, do zero. Porra, professor, então o caboclo tem que cumprir tudo de novo? Tem, mas só que o percentual relacionado, que foi alterado também em 2026,
lá da progressão de regime, esse percentual agora vai incidir na pena remanescente, isso é, no que sobrou da pena. Não é mais dos 40 anos que ele estava, mas agora do restante que falta ele cumprir. Percebeu? Então o percentual ele incide no restante, no remanescente. Ponto. Agora, cuidado mais do que especial, porque para fins de progressão de regime interrompe. Agora, muito cuidado ao que eu vou falar, tá? Não interrompe. E tem esses institutos na sua prova. Não interrompe para fins de comutação de pena, beleza? Não interrompe a ideia do induto, não interrompe para fins de livramento condicional. Qual é a pegadinha? Pegou, né? Pegou o código. Pegou o código, né? Meu irmão, falta grave. Interrompe o prazo já cumprido para progressão de regime, não interrompe comutação de pena, induto e livramento condicional. Se eu falei que não interrompe, isto é, não reinicia. Beleza, não reinicia. No entanto, apesar de não interromper, pode impedir. Então, uma coisa é interromper, isto é, reiniciar. Outra coisa é impedir. Impedir é não conceder, beleza? Então, a falta grave não interrompe o prazo já cumprido para comutação de pena, induto, livramento condicional, mas pode impedir a sua concessão. Matei as repercussões mais fundamentais e frequentes na sua prova sobre a execução penal está aqui. Além das sanções disciplinares, repercussões de aspectos penais dentro da execução penal, que são interrupções de progressão de regime aqui no prazo e não concessão de benefícios. Beleza? Destaque, perda de até 1/3 dos dias já remidos. Pô, matei, prolonguei aqui, mas é o que tem para hoje. Beleza? Tamo junto, meu aluno e minha aluna. Gostei bastante dessa aula, mais do que completa para você, falando de todos os aspectos fundamentais, entendimentos simulados, que isso aqui são súmulas também que estão no seu material. Fica tranquilo, tudo combinado para prova ali, tamo junto. Você viu que o Instituto Avalia, inclusive, tá curtindo minhas postagens ali. O problema é então tá assim, olha lá, 10 artigos mais frequentes da LEP, tá lá, Instituto Avalia, tá curtindo. Tamo junto? Vamos pra cima, professor Mentor Leone Maltes, empurrando o palito. Agora você sabe, mete questões, revisões, flashcards e é isso aí. Gostou, meu aluno e minha aluna? Tudo completo aqui para você. Depois de quase embarcar ontem para Brasil e Japão, agora a gente vai enfrentar com tudo a Noruega do... Ih, problema. Você sabe como é que você sabe, quinta série agora, desculpa meninas, desculpa. Você sabe como é que se pronuncia Haaland? Haaland é abrasileirado, mas no norueguês, coloca aí no Google, dá um Google aí, vai lá no tradutor, coloca o nome de Haaland em norueguês e reproduz. Então agora a gente vai bater de frente com Holland. Holland é a pronúncia aqui, tá? De Haaland. Haaland é abrasileirado. Mas a gente sabe que a gente trabalha tecnicamente, a gente tem que falar o certo, beleza? Vamos bater de frente. Pô, eu tenho Vini Júnior, eu tenho o menino Hendrick, que pelo menos entrou ontem. Tá com um time bom, meu irmão. Eu deixo o menino sonhar, eu tô pronto para ser hexa. Beleza? Pode vir Roland, pode vir qualquer jogador aí. A gente já eliminou Sugavara, beleza? Se pegar a Bélgica, pode ser Doku, vai ser eliminado também. Domingo, né? Domingo é Roland. Eu quero nem saber, tem Vini Júnior. Show? Baila. E tamo junto. Momentos para hidratação. Beleza, meu aluno e minha aluna? Vou tomar seu tempo mais não, mas ó... Tudo que de fato interessa aqui para você dentro da lei de execução penal, eu tinha de trazer essa aula, vocês gostam, né? Porra, não giro muito bem, não. Porra, aprovado 6 concursos, você acha que eu vou ser normal? Não tem como ser normal. Nem meus alunos, nenhum aluno meu, muito bem envolvido comigo, tira dúvidas, que de fato participa e usa
o que investiu de fato, meu irmão, só tem maluco. Olha aí, só tem maluco. Beleza, meu irmão? Tamo junto. Vou tomar o tempo de vocês, mas não, né? Já tá bem tarde aí. Mas aqui com você, Mentoria CDA, dominando a execução penal. Para quem não tem ainda a mentoria, corre aqui, aproveita que está naquele precinho para você, videoaulas atualizadas e todo esse esquema aqui que eu fiz vai anexado aí à aula. Para quem é da mentoria, fica tranquilo que na meta diária você já sabe, já está vinculado. Beleza? Muito obrigado. Qualquer dúvida, para quem é da mentoria, estou vendo, mas para dar exclusividade, não, professor, fica escondendo ouro, não vou, não. Quem investiu, investiu. Então, as dúvidas aqui, fica tranquilo, fala comigo no WhatsApp que eu tiro as suas dúvidas, beleza? Quem tem WhatsApp? Quem é da Mentoria CDA. Vamos para cima, uma boa noite a todos vocês, estamos juntos e aqui é a Lei de Execução Penal de Verdade.